noite. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se derrame sobre vossos corações e a todas as famílias alcance a palavra da salvação. A palavra de Deus é como uma raiz que parte de uma árvore frondosa, mas aparentemente sem valor nenhum. E Jesus, em João 15, eu comecei essa ministração quarta-feira, dia 7 agora, você pode verificar lá na live se você não assistiu, ele se compara com essa videira, mas ele se compara de uma forma muito poderosa. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. E para deixar bem claro que ele é submisso e humilde e traz os ensinamentos que ele aprendeu do Pai, ele diz: o meu Pai é o agricultor. E ele exorta cada um de nós, cristãos, e cada um de nós que ainda não alcançou essa glória, porque é uma glória ser reconhecido por Deus, ser conhecido de Deus, ser encontrado pelo Senhor e termos os nossos olhos abertos para as coisas do mundo espiritual que Ele se nos apresenta a cada dia, a cada hora do dia. É muito importante você entender que Jesus, Ele morreu na cruz não por causa dos pecados dele. Tudo aquilo que o acusaram era falso, era mentiroso. Mas se você é um conhecedor da palavra, você vai dizer: mas ele foi acusado por ter se colocado na posição do eu sou, igual a Deus. Levítico condena sumariamente a morte. Entretanto, era necessário que fosse assim. Deus deixou uma própria armadilha para si mesmo, porque se ele não morre, ele seria um sacerdote como qualquer outro. Mas a morte dele trouxe vida para nós, porque ele não morreu pelos seus pecados, ele não morreu por si mesmo, ele morreu por mim e por você. E nesse momento, a videira que estava apenas ali em Israel, numa parte pequena do globo terrestre, agora seus ramos crescem através de seus discípulos e avançam pelo mundo inteiro. Eu hoje estou em Conselheiro Lafayette, pastoreio também em Catas Altas da Noruega, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, e esse ministério é baseado nos ensinamentos da videira, baseados na seiva que eu consigo retirar da videira e me alimentar dela e levar essa seiva a tantos quantos o Senhor me permite, sendo que você é uma dessas pessoas. Portanto, o que eu ministro aqui, o que eu falo aqui, eu penso nem vir de mim mesmo. Eu aprendo tanto quanto você está aprendendo. Se é um ramo e está ligado na videira verdadeira, ele vai crescer, ele vai criar vida, ele vai criar robustez. E no momento certo, ele vai servir para dar frutos. E esses frutos o Senhor anseia que permaneçam, que sejam frutos que nasçam, cresçam, tornem-se agradáveis e gerem ainda outros frutos. Não é interessante? Porque todo fruto tem uma semente. A semente que está em nós, a seiva que nos alimenta, toda ela vem da videira verdadeira. E eu quero mostrar para você, como se fosse nesse instante, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. A morte não pôde segurá-lo. O túmulo não pôde segurá-lo. Ele venceu a morte. Ele ultrapassou todas as condições de realizações humanas, quando ele mesmo doa a sua vida por amor de nós. E por amor de nós, ele retoma a sua vida, conforme ele mesmo descreveu em João capítulo 10, versículos 17 e 18. Vamos então a uma leitura para entendermos a renovação, o próprio Jesus continuando o trabalho de discipulado,
o próprio Jesus, trazendo para nós vida e vida abundante, mas também nos dando uma direção muito certa, uma rota para que nós possamos seguir. Irmãos, essa rota é muito séria, é muito dura. Essa rota, ela exige que a gente olhe para o alvo. Toda vez que nós tiramos os olhos do alvo, nós cometemos pecado, nós cometemos falhas, nós acabamos nos inclinando para a escuridão. Escuridão é erro, é pecado, é engano. Quantas vezes já aconteceu comigo, mas pela graça de Deus e a misericórdia de Deus, Ele me trouxe de volta e me colocou na luz, me colocou no caminho, porque Jesus Cristo também é a luz do mundo. Ele declara muito fortemente em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Mas continuando hoje no propósito de eu sou a videira verdadeira, baseado em João 15, verso 1, nós vamos agora em Lucas 24, 13, e eu quero ler um pouco de Bíblia, até o versículo 35. Eu vou ler primeiro e discorrer um pouco para você, porque o texto é autoexplicativo, ele é abundante. Se você parar e estudar, você vai aprender muita coisa e vai te ajudar muito, porque aqui fala de um caminho para um lugarejo chamado Emaús. É um lugarzinho pequeno, agradável, um lugarzinho de trabalho, uma zona rural. Mas eu quero te dizer que nesse caminho Jesus ele ensina, ele promove o evangelho, ele dá entendimento e nós precisamos tanto disso a cada dia para compreendermos que Deus às vezes não nos quer no alto de uma montanha, mas nos quer servindo na base dela. E isso não é para muitos. Que você seja instruído pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E naquele mesmo dia, versículo 13, capítulo 24 de Lucas, dois dos discípulos, estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Iam dialogando, conversando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Olha que coisa linda! Jesus já havia sido morto pelos nossos pecados e havia agora ressuscitado pela nossa vida. Aleluia! Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Essa capacidade Deus tem. Ele é infinito. Então lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos destes últimos dias? Ao que ele lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte. E o crucificaram. E nós acreditávamos, aí começa o problema. Muitas vezes quando ocorre um probleminha aqui, um probleminha lá, um probleminha acolá, nós começamos a ter as nossas ideias do que estamos vendo, do que estamos ouvindo, do que até participamos. Ah, foi assim, foi assado, foi dessa maneira, foi daquela. Mas são visões carnais, visões naturais, são ideias que nós temos e cada um de nós se inclina para uma condição. E muitas vezes nós erramos muito em julgarmos as situações, particularmente em julgarmos o próximo. Porque só Deus conhece a verdade no íntimo do homem. E nós acreditávamos
que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Eles ainda acreditavam num Messias que viesse libertar Israel de Roma. Nunca foi esse propósito de Deus. Deus permite que a história humana caminhe, intervém quando é necessário, na verdade o tempo todo, mas a libertação verdadeira não está em quebra de algemas naturais, está em quebra de algemas espirituais, prisões que nos levam a sermos tomados por espíritos malignos e termos um comportamento horrível, um comportamento às vezes plenamente humano, carnal, ou um comportamento até demoníaco, que traz prejuízo para nós mesmos e para todo mundo que está à nossa volta. Essa é a libertação verdadeira. Deus tem para nós uma rota de vitória, um caminho de vitória. Esse caminho passa por excelência na obediência à palavra ensinada pelo Senhor. O salmista declara e não mente, Salmo 73, versículo 28, que o grande prazer dele não está no casamento, e ele era casado, não estava na família, ele tinha família, não estava no trabalho, ele tinha trabalho, o grande prazer dele não estava nas viagens e ele viajava, o grande prazer dele, que ele entendia ser um prazer pleno, está em ter comunhão com o Senhor, estar ligado na videira verdadeira, aonde a seiva é transferida e aonde nós podemos multiplicar essa seiva tanto quanto quisermos, da maneira correta, de acordo com a palavra do Senhor. Aleluia! É verdade também, e nós acreditávamos que fosse ele, versículo 21, quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Eles já consideravam Jesus passado, mas eles eram discípulos, andaram 3 anos e meio com ele. Jesus estava agora cuidando de discípulos que nem havia referência sobre eles anteriormente, sinal de que ele não cuidava só dos 12, mas de todos que acompanhavam, e que ele tinha muito mais discípulos do que nós imaginamos. Aleluia! É verdade também, aí o que eles afirmavam, porque tinham vivenciado, agora se torna dúvida. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Tem hora que a gente está numa encruzilhada, tem hora que a gente está num pi-airote. Esse termo fala de um caminho sem saída, um beco sem saída. E eles não estavam dependendo de Deus para entender. Eles estavam racionalizando para compreender o mundo espiritual. Não tem jeito. Por mais que eu racionalizo o que eu vivenciei 1 hora atrás, 1 hora apenas atrás, hoje mesmo, e eu tinha mais de 40 testemunhas, os milagres que Deus operou ali na vida de 2 pessoas, eu não consigo racionalizar, explicar isso. O que aconteceu? Jesus foi quem fez. Jesus foi quem operou esses milagres aqui agora. Essas curas, essas libertações, e naturalmente isso vai trazer transformação de vida. Quem fez? O nome de Jesus. Quem crê no nome estará salvo. Crê no nome. Esses homens criam, mas eles queriam racionalizar os acontecimentos bíblicos. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. É preciso crer por fé e viver e vivenciar, para que você então seja completamente tomado por essa videira, por essa seiva, que na verdade significa conhecimento, entendimento, sabedoria vinda do alto, transferida para o homem,
Porque Deus não tem medo de dar conhecimento ao homem. Mas o homem muitas vezes tem medo de conhecer as coisas que ele não compreende e ele se afasta. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais ele fará. Fará através de você. Tremendo, né? Aleluia. Contudo voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. Porque os anjos do Senhor falam o tempo todo, caminham pela terra, assim como os inimigos de nossas almas. Os anjos estão aí para nos proteger, os anjos estão aí para nos guardar, os anjos estão aí para nos orientar. E tudo vem do Senhor. E nada sem o Senhor foi feito. Através de Jesus Cristo, todas as coisas se constituíram e estão a nosso dispor. Nós transformamos a matéria pela sabedoria humana. Nós transformamos todas as coisas e utilizamos uma xícara para tomar água, cadernos para escrever, papel para termos a Bíblia transcrita, óculos para melhorar a visão e assim por diante. Mas o Senhor é quem controla, administra, ordena, orienta e permite todas essas coisas. Creia no Senhor, a vida se torna mais leve, mais suave, em nome de Jesus. Ele vive. De fato, alguns outros seguidores, olha para você ver, entre nós foram ao sepulcro. Falava particularmente de Pedro e João. E encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ninguém. Não viram a ele. Não viram a Jesus. Mas alguém já tinha dado o testemunho da ressurreição. Alguém já tinha tido algum contato. E agora as coisas estavam estreitando, porque Jesus aparecia para vários. O tempo todo ele estava aparecendo, edificando, explicando: eu estou vivo, eu ressuscitei, eu cumpri tudo o que estava escrito sobre mim na Escritura. Mas esses dois não tinham entendimento como os demais. Porque é demais para a gente, né? É demais para a gente entender uma situação como essa. O único morto que verdadeiramente viveu e, tendo ressuscitado, vive até hoje, é Jesus Cristo. Todos os demais, como Lázaro, veio a falecer de novo. Mas Jesus vive, e vive eternamente, está sentado à direita de Deus Pai, e de lá continua administrando o reino. Venha fazer parte do reino, porque é esse que ressuscitou dá de si mesmo a seiva, o próprio Espírito, para que, tendo o Espírito dele, cada um de nós possa ressuscitar mediante a morte, como ele ressuscitou. Glória a Deus. Então lhes admoestou Jesus, chamou-lhes a atenção, trouxe-os ao entendimento e chamou-os: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam. Já estava escrito, já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Sim. Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes a seu respeito. Constava o que constava em todas as Escrituras. Jesus mantém o seu relacionamento com seus discípulos. Contato físico, lado a lado. Mas ele tinha morrido, não era um espírito. Um espírito não come. Um espírito atravessa a parede, mas Jesus atravessou a parede, mas um espírito não come.
não pode ser tocado. Jesus disse a Tomé: toca nas minhas feridas, nas minhas mãos, nos meus pés, toca na lateral onde a lança entrou, rasgou a minha carne, de onde saiu de mim água e sangue, de um homem que já estava seco, mas dele saiu água e sangue. Por que saiu água e sangue? Porque a água e sangue testificam sobre ele, na terra. Tinha que sair. Então, logo após a sua ressurreição, Jesus continua a sua obra de edificação, de discipulado, de agregamento de cada um dos seus filhos na fé, dos ramos que saíram da videira verdadeira, para que esses ramos não se perdessem, e não se perderam. A mesma palavra de 2000 anos atrás, ela está viva e eficaz aqui agora, e está edificando a minha vida e a sua. Basta que você creia, basta que você não seja lento para entender as coisas, basta que você não seja lento para crer, e Deus estará abundantemente falando com você exatamente nesse momento. Você tem que crer, você tem que receber, porque se você depender de mim, você está numa roubada. Eu sou homem como você, pecador como você, eu preciso crer tanto quanto você. Jesus sabe que somos nécios e temos grande dificuldade para entendermos as coisas espirituais. Então, Ele abre nosso entendimento. A bondade do Senhor Jesus, a paciência dele, a longanimidade dele, o amor dele por nós, o seu domínio próprio diante da nossa insensatez é muito grande. Ao se aproximarem do povoado Emaús, para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, porque ele tinha uma rota. Mas ele não queria deixar os seus discípulos sem a rota. Seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. A Bíblia diz que muita gente, sem saber, recebeu anjos em casa. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco. Será que você tem insistido para que Jesus fique com você? Ou você está apenas dizendo: ó Jesus, visita a minha casa? Visita? Visita? Se eu sou visita, eu não vou ficar. Eu estou me comparando a uma situação delicada. A Bíblia diz que enquanto somos escravos, o escravo não fica para sempre em casa. Mas Jesus disse: já não vos chamo escravos, João 15, mas vos chamo amigos. Porque o amigo sabe o que o seu senhor, seu companheiro, vai fazer. O entendimento dele. Na verdade, filhos conhecem os pais. Então nós temos aí 3 níveis: escravo, amigos, filhos. E Jesus nos chamou para sermos filhos. Ele é a primícia de todos nós e entrou no reino de Deus. Está sentado à direita de Deus Pai, advogando a minha e a sua causa 24 horas por dia. Cara, nós damos trabalho. Nós damos muito trabalho. Olha o trabalho que esses discípulos que andavam com ele estavam dando para compreender, para que o entendimento deles chegasse. Eles estavam arrazoando as coisas. Crer é fé. Certeza das coisas que eu nem vejo, mas que eu tenho certeza que venham e virão à existência. Hebreus capítulo 13, versículo 1. Ao se aproximarem do povoado, eles vão para casa, mas eles insistem com Jesus para ficar com ele. Toda noite, insista com Jesus para entrar na sua casa.
Durante o dia, insista com Jesus para andar com você. Ele propriamente não vai andar, mas lá em João 14 ele nos ensina que ele vai enviar o seu Espírito e que seu Espírito vai andar conosco. Ele garante isso. Ele confirma isso em diversos textos. Pode confiar, o Espírito Santo se faz presente. Aleluia! Então ele entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Foi a mesma cena da Santa Ceia, a última Santa Ceia. Neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. Jesus vive. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus vive. Eu sou a videira verdadeira. Jesus vive. E questionaram entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? A palavra de Deus é muito clara, dizendo que não é necessário que ninguém nos ensine, que o próprio Espírito Santo vai nos ensinar. Nós podemos dedicar tempo e aprendermos. Mas se uma estrada já está formada, fica mais fácil da gente caminhar do que ficar criando caminhos. O Senhor vai sempre trabalhar pessoalmente com você, mas Ele vai usar muitas vezes uma outra pessoa como eu. É claro que tem gente bem melhor do que eu, com muito mais conhecimento do que eu, sabedoria. Mas naquilo que o Senhor me permite, e me permita te dizer, o Espírito Santo vai te ensinar. Mas você tem que dedicar tempo para que quebre em você essa situação que Jesus diz, ó tolos de entendimento, vagarosos, difíceis de compreender, porque a gente arrasou, como esses dois discípulos, e lentos de coração para crer. Meu Deus, crer, fé, é fundamental. Quando eu conheci o Senhor Jesus, foi o maior desafio que eu tive, foi a fé. Alcançar a fé. E eu sabia que eu tinha que ser rápido naquilo, porque Deus tinha uma comissão para mim, como teve para esses dois discípulos. Quer ver? Olha a ação de Jesus e a reação dos discípulos, que é o que Ele espera de mim e de você. E na mesma hora, não esperaram o dia seguinte. Enfrentaram todos os riscos da noite. Levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com eles. Provavelmente no cenáculo aonde Jesus havia se reunido com eles anteriormente, muitas vezes, e mais. Foi nesse cenáculo que o Espírito Santo se fez presente, que ele veio do céu para habitar em cada um de nós. Havia ali cerca de 120 pessoas. Isso é tremendo. Aleluia. Os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Amém? Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho. Caminho para onde? Para Emaús. Caminho para onde? A rota do Senhor não é para longe dele. A rota do Senhor é para a realização da obra dele. No caminho. E como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Ao receber a revelação e o entendimento da palavra de Deus, os discípulos retornaram a Jerusalém. Ação de Jesus, de ser reconhecido, de levar à compreensão, provocou uma reação. Para anunciar as boas novas da ressurreição.
eles retornaram com a boa notícia de que estiveram com Jesus Cristo. Você pode dizer assim, Marcos capítulo 16, para terminar. Versículo 14 em diante. Veja. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, mas havia muitos outros com eles. Enquanto estavam reclinados, ceando, a mesma característica daqueles 2 discípulos da estrada de Emaús. Repreendeu-lhes a fé. Não, repreendeu-lhes a falta de fé, a dureza de coração, a incredulidade, a dificuldade de avançar além da razão. Eu preciso avançar além daquilo que eu posso tocar. Mas eu só acredito se eu tocar, disse Tomé. Jesus disse, toca. Agora você crê? Meu Senhor e meu Deus, disse ele a Jesus. Jesus disse, bem-aventurados os que não viram, não tocaram e creem. Os que não precisam de uma imagem para seguir, mas que creem, sem ver, sem precisar tocar, porque é essa fé que ele veio trazer para nós. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que estavam lá na estrada de Emaús, que tinham visto depois de ressurreto. Você pode dizer, eu nunca tive experiência com Deus, mas eu tive milhares. Mas eu não tenho mais experiência com Deus. Eu vivo a obra de Deus. Eu não sou melhor do que você, do que o outro, nem mais santo, nem mais digno, nem mais honroso. Muito pelo contrário. Mas eu creio. Graças a Deus eu tenho uma fé capaz de crer. Que me elevou a uma condição de crer sem ver, sem precisar tocar. Isso é ir além da razão. Venha, participe dessa fé. Leia a Bíblia. Buscai uma igreja perto da sua casa, aonde verdadeiramente prega e ensina o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde você pode ter a oportunidade de vivenciar a obra de Deus e realizá-la como Jesus a ressuscitou. E realizá-la porque Ele é, aleluia, a videira verdadeira, que continua transmitindo essa seiva para nós. Entendimento, conhecimento, sabedoria, discernimento. O Espírito dele está em nós. As características dele vão passando para nós. Isso é maravilhoso. E lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, será salvo. Todavia, quem não crer, será condenado. Aquele que aceitar que eu sou a videira verdadeira, então meu Pai vai cuidar dele, vai tratar dele, vai livrá-lo, vai podá-lo quando necessário, porque a gente está sempre cometendo uns erros, né? E vai criando umas galhas que não é necessário. E essas galhas Deus não aceita. Ele corta mesmo. Se a gente não aceita, então a gente é arrancado da videira verdadeira e lançado para o fogo eterno. Aí, bicho, o negócio é terrível. Aquele que crer e for batizado será salvo. Salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Há sinais. Eu vivenciei isso há pouco mais de uma hora. Eu vi os sinais acontecerem. Tinha cerca de 40 pessoas comigo que viram. E fui eu? Não. Foi o outro? Não. Foi o nome de Jesus. Jesus está vivo. E esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome, no nome de Jesus. Em meu nome, nome com letra maiúscula. É um nome próprio. É o nome sobre todo um nome dado a qualquer ser humano. É um nome primordial, excelente. Expulsarão demônios.
em novas línguas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, olha bem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Você acha que se restringe só a isso? Se você for estudar isso aqui, você vai entender que não há limites para realizar a obra de Deus. Concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, diante dos olhos deles, e assentou-se à direita de Deus. Aleluia! Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Por quê? Porque o Senhor, aqui não tem a transcrição, mas em outros textos está bem claro, soprou o seu próprio Espírito sobre os seus discípulos, dando-lhes o poder que estava com ele, porque ele diz, todo o poder foi me dado, no céu e na terra, e esse poder eu lhes dou. E o Senhor cooperava com eles, como assim? O Espírito Santo, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então todo pregador do Evangelho, uma criança que crê, que tem a fé animosa que Jesus nos deu e nos exortou a ter, todo ele vai ter verdadeiramente a capacidade de operar os sinais e as maravilhas que o Senhor permite que nós possamos fazer. Aleluia! É muito importante que nós possamos verdadeiramente crer. Eu quero corrigir, Hebreus 11, versículo 1, e não 13, versículo 1, nos fala da fé. Diz assim, ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Versículo 2, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho, a sua salvação. Amém? Estou corrigindo esse ponto porque ele ficou no meu coração. Pela fé compreendemos, irmãos, que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. Evangelho de João capítulo 1 diz que a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se tornou como um verbo que se fez carne e habitou entre nós. E todo aquele que crê nele se torna um com ele e ele é um com o Pai. Eternidade. Aleluia. E que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então a fé é algo que você precisa fundamentalmente para que você creia no texto, eu sou a videira verdadeira. Amém? A minha oração é para que o Senhor te alcance, para que o Senhor te coloque na rota que Ele anseia para você. E essa rota exige de nós apenas que nós creiamos e venhamos a obedecer os ensinamentos do Senhor. Amém? Eu quero apresentar esta água e a sua água ao Senhor. Eu quero apresentar pela fé. A fé que não é nécia, a fé que não é tola, a fé que não é vagarosa, a fé que é, oh glória, poderosa e operante. Que essa água seja, Senhor, o ponto de contato que precisamos para a cura de todo o nosso corpo e até mesmo da nossa alma, em nome do Senhor Jesus. Tomai e bebei. Quero convidar para você para a próxima live, se o Senhor assim permitir, domingo, às 19h30, estaremos reunidos novamente. Quero te dizer que os que são membros da Quadrangular São Dimas, eles têm um link, Quadrangular São Dimas, ali estão os nossos avisos. E os participantes da Quadrangular Catas Altas da Noruega, eles têm um link também com o mesmo nome, para que nós possamos estar em comunicação. Domingo é a Santa Ceia do Senhor. Prepare-se, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que a bênção de Deus entre na sua casa, que você seja livre dessa doença, e se ela te acometer,
vai passar sem deixar sequelas. Eu declaro por fé, no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e a paz esteja contigo. Boa noite.